Olá, eu me chamo Lorena Santos, sou aluno do Instituto Federal Goiano Campus Posse, do curso de Licenciatura em Ciência Biológica, terceiro período. E juntamente com a minha colega Jaqueline Guedes, vamos apresentar para você o tecido muscular, suas características, tipos, funções e doenças relacionadas. Para a disciplina de Embriologia e Histologia, ministrada pela professora Fabiane. E aí, bora lá conhecer esse tecido? O tecido muscular possui algumas funções, dentre elas a produção dos movimentos corporais, que são os movimentos globais do corpo, como andar e correr. Tem também a estabilização das posições corporais, que através das contrações dos músculos esqueléticos, estabiliza as articulações e participam da manutenção das posições corporais, como ficar de pé ou sentar. Temos também como função a regulação do volume dos órgãos, através da contração sustentadas das faixas anelares dos músculos lisos. Podem impedir a saída do conteúdo de um órgão oco. Temos também como função o movimento de substâncias dentro do corpo. As contrações dos músculos lisos das paredes dos vasos sanguíneos regulam a intensidade do fluxo. E esse tipo de músculo também pode movimentar os alimentos, urina e gametas do sistema reprodutivo. Os músculos esqueléticos promovem o fluxo de linfa e o retorno do sangue para o coração. Temos também como função a produção de calor. Quando o tecido muscular se contrai, ele produz calor, e grande parte desse calor é liberado pelo músculo e é usado na manutenção da temperatura corporal. O tecido muscular também pode ser dividido em três tipos: o estriado esquelético, que é o responsável por tracionar os ossos nos movimentos voluntários, o liso, que está presente dentro de órgãos, como no intestino, por exemplo, e o estriado cardíaco, que aparece no coração. As células dos tecidos musculares são alongadas, actina e miosina, e sua origem é mesodérmica. Elas recebem o nome de fibras musculares, como podemos observar na figura. Quando um músculo é estimulado a se contrair, os filamentos de actina deslizam entre os filamentos de miosina e a célula diminui de tamanho, caracterizando assim a contração. Então vamos lá conhecer o músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético, ou músculo esquelético, é formado por feixes de células alongadas, cilíndricas, multinucleadas, denominadas fibras musculares, como podemos ver nas imagens. Nas fibras musculares esqueléticas, os núcleos se localizam na periferia das fibras. Esse tecido possui atividade rápida, forte, descontínua e voluntária. As fibras musculares são envolvidas por bainhas de tecido conjuntivo, o epimísio, o perimísio e o endomísio, que mantém as fibras musculares unidas, permitindo que a força de contração gerada por cada fibra individualmente atue sobre o músculo inteiro. O epimísio é uma membrana de tecido conjuntivo que envolve o músculo inteiro. O perimísio é a membrana de tecido conjuntivo que envolve um feixe de fibras, e o endomísio é a membrana de tecido conjuntivo que envolve uma fibra, ou seja, a célula muscular. O tecido muscular possui uma nomenclatura celular especial. A célula muscular se chama fibra, o citoplasma se chama sarcoplasma, a membrana plasmática se chama sarcolema, e as fibrilas contráteis, actina e miosina, se chamam miofibrilas. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre as miofibrilas para depois compreendermos o movimento de contração. Cada miofibrila corresponde a um conjunto de dois tipos principais de proteínas: as miosinas, que são espessas, e as actinas, que são finas. São constituídas por unidades que se repetem ao longo do seu comprimento, denominadas sarcômeros. Essas proteínas estão organizadas de tal modo que originam as bandas transversais claras e escuras. Os filamentos de miosina formam as bandas escuras, chamadas de banda A, e os de actina, as bandas claras, chamadas de banda I. No centro de cada banda I aparece uma linha mais escura, chamada de linha Z.
E o intervalo entre duas linhas Z consecutivas constitui então um sarcômero, que corresponde à unidade contrátil da célula muscular. No centro de cada banda A existe uma faixa mais clara, chamada de banda H, bem visível nas células musculares relaxadas e que vai desaparecendo à medida que a contração muscular ocorre. Na contração muscular, os miofilamentos não diminuem de tamanho, mas os sarcômeros eles ficam mais curtos e toda a célula muscular se contrai. O encurtamento dos sarcômetros ocorre em função do deslizamento dos miofilamentos finos sobre os grossos, havendo maior sobreposição entre eles. A banda I diminui de tamanho, pois os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina, penetram na banda A e reduzem a largura da banda H. Agora vamos conhecer uma doença que acontece no tecido muscular esquelético, a síndrome do piriforme. A síndrome do piriforme ela é uma condição rara, em que a pessoa apresenta um nervo ciático passando por dentro das fibras do músculo piriforme, que se localiza na nádega. Isso faz com que o nervo ciático fique inflamado, devido ao fato de ser constantemente pressionado, devido à sua falta de localização anatômica. Quando a pessoa que tem a síndrome piriforme apresenta o nervo ciático inflamado, é comum o surgimento de dor intensa na região da perna direita, porque este geralmente é o lado mais afetado, além de dor na nádega, dormência e sensação de queimação. Como é feito então um tratamento? Não é possível fazer uma cirurgia no nervo ciático para mudar o seu trajeto, já que isso gera grandes cicatrizes no glúteo e causam aderências que podem fazer com que os sintomas permaneçam. Então o tratamento deve ser feito de forma a alongar e diminuir a tensão do músculo piriforme. Para diagnóstico, o fisioterapeuta ele realiza alguns testes para também descartar outras situações e verificar a gravidade, podendo então ser indicado o tratamento mais adequado. Como, por exemplo, fazer massagens profundas, fazer alongamentos e colocar bolsas de água morna no local da dor. Caso não haja alívio dos sintomas, o médico pode recomendar o uso de remédios como ibuprofeno, naproxeno ou uma ingestão de analgésico ou de corticoide. E agora, vamos aprender a fazer a maquete do tecido muscular esquelético. Bora lá para os materiais necessários. Uma garrafa PET de 1,5 litro, gesso em pó, lápis de colorir, canudinhos de refrigerante, cola quente, folhas A4 branca, tesoura, fita adesiva, um pedaço de madeira para a base, tinta guache e pincel e a embalagem de vitamina C ou qualquer outra embalagem parecida. Vamos então para o passo a passo. Primeiro, corte a garrafa ao meio. Depois, você vai marcar o fundo da garrafa no isopor e recortar. Após recortar o isopor, encaixe na parte de cima da garrafa. Desenhe uma folha A4 a célula muscular esquelética. Depois, você vai cortar o vidro de vitamina C ao meio, desenhar novamente um círculo menor com a célula muscular, encaixar o canudo ao meio. Após, você vai colar o círculo maior no menor. Depois, vai pregar a garrafa na base de madeira para ficar bem firme. E depois é só você realizar a moldura com gesso. Passe uma camada, deixe secar, depois passe a segunda camada e assim por diante até dar formato do músculo. Depois de seco, você vai pintar com tinta guache misturado com um pouco de água. Pinta a base de branco e o músculo de vermelho. E depois é só realizar a identificação de cada parte. Essa então é a nossa maquete pronta, com todas as suas partes identificadas, conforme nas figuras abaixo. Agora vamos falar sobre o tecido muscular liso,
também chamado de tecido muscular não estriado ou tecido muscular visceral, formado por células mononucleadas e alongadas. As células do músculo liso não apresentam estrias transversais como as demais. Isso ocorre porque os filamentos de actina e miosina não se organizam seguindo o mesmo padrão apresentado pelas outras células musculares. É encontrado nas paredes dos órgãos loucos, como estômago, útero, bexiga, artérias, veias, vasos sanguíneos e etc. Para a construção do modelo de tecido muscular liso e tecido muscular estriado cardíaco foi utilizada a massa de modelar feita com trigo, água, óleo e tinta guache. O músculo liso, assim como o músculo estriado cardíaco, apresenta movimentos involuntários e age no organismo de diversas formas, empurrando o alimento ao longo do tubo digestório, regulando o fluxo de ar dos pulmões através do controle do diâmetro dos brônquios e bronquíolos, regulando o fluxo de sangue para regiões do corpo através do controle do diâmetro dos vasos sanguíneos, controlando a intensidade da luz que chega aos olhos por meio da regulação do diâmetro da pupila, ajudando durante o parto com a contração do útero, entre outros. Cada célula de tecido muscular liso é envolvida por um revestimento constituído por uma rede de filamentos de proteína chamada de endomísio. Esse tipo de musculatura não apresenta perinísio e nem epinísio. A contração dos músculos lisos é bem mais lenta que a da fibra esquelética, mas em compensação, elas conseguem se manter contraídas por um período de tempo mais longo. Dentre as doenças que podem acometer o tecido muscular liso, trouxemos aqui a DMD, que é um distúrbio recessivo produzido por mutações no gene codificador da distrofina, que afeta também a musculatura esquelética. Essa degeneração dos músculos lisos se restringe mais ao estômago e intestino, tendo como principais sintomas vômito, diarreia, taquicardia e falha cardíaca congestiva, o que caracterizaria dilatação gástrica aguda, que pode levar à morte. Pode ocorrer também distensão gástrica e de cólon, caracterizando hipomobilidade intestinal. Agora, o tecido muscular estriado cardíaco, que é composto por células alongadas e ramificadas que apresentam estriações transversais, como no tecido muscular estriado esquelético. Essas células apresentam um ou dois núcleos localizados no centro da fibra muscular que estão unidas através de discos intercalares. Os discos intercalares são encontrados exclusivamente no tecido cardíaco e possuem a função de transmitir os sinais de uma célula para outra, garantindo a sincronização da contração cardíaca e impedindo a separação dessas células durante o batimento cardíaco. Nessas junções intercelulares encontram-se três especializações funcionais principais: zônula de adesão, desmossomos e junções comunicantes. Importante destacar que a contração das células musculares estriadas cardíacas é involuntária, vigorosa e rítmica, e é o que confere o batimento cardíaco adequado. O sistema gerador de impulsos é formado por uma rede de células musculares cardíacas modificadas com a função de produzir e conduzir o estímulo elétrico para a contração dos miócitos. Outro ponto importante é que os miócitos não se regeneram. As doenças que afetam o músculo cardíaco são conhecidas como miocardiopatias. São doenças que interferem na estrutura anatômica do coração e comprometem a função de contração e relaxamento da parede muscular do coração, miocárdio. Existem basicamente três tipos de miocardiopatia: miocardiopatia dilatada, hipertrófica e restritiva. E na imagem vocês veem mais alguns exemplos.